Meus amados e queridos irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus. Estamos uma vez mais ministrando mais uma aula do primeiro trimestre de 2025 para a glória de Deus. Aula esta da nossa classe Maravilha de Sião, situada na nossa sede Assembleia de Deus em Campo Grande, dos nossos pastores presidentes, pastor Alessandro Malafaia, da nossa pastora Aline Malafaia, nosso coordenador geral de ensino cristão, pastor Gesiel Cruz. Tá? Quero agradecer uma vez mais essa oportunidade e espero estar corroborando com os nossos irmãos mestres que estarão tendo como base esta aula para uma ministração do reino de Deus, para a compreensão dos seus preceitos e da sua palavra. Amém? Estaremos então colocando os slides para que a gente possa estar detalhando melhor o que precisamos estar falando nesta noite, nesse dia. Amém? Também é importante frisar que dentro desta lição, ao discorrer dela, nós teremos 3 palavras-chave, onde essas 3 palavras-chave, os irmãos deverão estar anotando e levando na portaria da nossa sede, na Escola Bíblica Dominical, no próximo domingo, no período da manhã, para marcar a sua presença. Tá? Então, nesta aula, nós, nesse trimestre, na verdade, primeiro trimestre de 2025, nós estamos falando com o tema Movimento Pentecostal, a chamada do Espírito que continua a incentivar o mundo, onde temos como comentarista o bispo Ide José de Carmo, onde será uma bênção, está sendo uma bênção a nossa revista desse trimestre. Vamos estar falando da nossa origem, vamos estar falando do movimento pentecostal, vamos estar falando da nossa essência nas Assembleias de Deus. E nesta aula estamos tratando da lição 5, onde vai falar sobre o pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Temos nessa lição o nosso textuário que vem dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Verdade aplicada. Devemos nos manter dependentes da ação do Espírito, para que a sua chama não se apague em nossa vida, até que Cristo venha. Objetivos da lição: primeiro, compreender o surgimento do pietismo. Segundo, identificar as ideias do pietismo. E terceiro, ressaltar a essência das nossas raízes teológicas. O texto de referência da nossa lição, ele está em Abacuque, capítulo 3, do 1 ao 5. Eu sugiro que os irmãos possam estar lendo em vossas congregações, nossa classe, juntamente com os irmãos, e explanando esse lindo tema, esse lindo texto de Abacuque 3. A introdução do comentarista vai dizer assim: o pietismo teve uma influência abrangente, principalmente no pentecostalismo dos Estados Unidos e na Escandinávia, com foco maior na Suécia e na Noruega. Essa influência está presente também nas raízes teológicas das Assembleias de Deus no Brasil. Olha só que interessante. Tópico 1, nós vamos estar falando, dentro da lição, o surgimento do pietismo. Como havia falado, também já apresenta a primeira palavra-chave, mandamento. Primeira palavra-chave, mandamento. Tópico 1, o surgimento do pietismo. Tá? Eu vou apresentar 3 perguntas aqui para essa compreensão. Primeiro, o que é pietismo? Segundo,
Porque surgiu o pietismo. E para que surgiu o pietismo? 3 perguntas que eu elaboro para que a gente possa estar apresentando uma melhor compreensão desse grande surgimento, tá? Do pietismo. O que é pietismo? Tá? É importante ressaltar que o pietismo ele foi um movimento de renovação espiritual que emergiu no final do século XVII e ao início do século XVIII. Tá? Inicialmente dentro do luteranismo na Europa, tendo como precursor, tá, ideológico, o fundador, o teólogo luterano Philipp Jacobed Spener, tá? E teve, claro, seus apoiadores. Isso vou deixar observação, tem destaque aí no tópico 1, subtópico 1.3 da vossa revista, tá? Este movimento, ele visava reacender uma espiritualidade mais pessoal à prática em resposta à religião formalista e institucionalizada da época, meus irmãos, tá? Então, dentro desse conceito, dessa visão, o que é pietismo? Tá? Pietismo é caracterizado como um movimento que enfatiza a vida devocional individual, a prática de uma fé mais íntima, a transformação da vida pela aplicação prática dos ensinos da palavra, ou melhor, dos ensinos cristãos, a palavra originalizada por Cristo. Foi centrado na ideia de que a religião não deveria ser apenas uma adesão à doutrina ou rituais, mas sim uma experiência viva e transformadora, evidenciada em ações e comportamentos piedosos. Olha só o que é pietismo. Então, pietismo é um movimento que foi formatado para um propósito. Qual foi o maior propósito? Levar, né, essa vida devocional a um povo que havia perdido as suas origens, que havia perdido, ou seja, que havia se esfriado por causa de instituições, religiões formalistas daquela época. Né? Não era tão centralizada, mas aí o pietismo traz de volta essa essência. Bem, vamos seguindo. Por que surgiu o pietismo? Por que surgiu, tá? O pietismo? O pietismo, ele vai surgir, ou surgiu, em reação a 2 fenômenos principais. Peço que observe bem isso aqui e leve para a classe. Será uma grande ajuda. Tá? O pietismo ele surgiu em reação a 2 fenômenos principais. Quais são eles? Primeiro fenômeno, formalismo religioso. E o segundo, secularização crescente. Olha isso aqui. Primeiro, formalismo religioso. Tá? Vamos entender. A reforma protestante ela trouxe grandes avanços teológicos, mas, com o passar do tempo, muitos fiéis sentiram que a fé havia se tornado excessivamente acadêmica e dogmática. As igrejas, especialmente a luterana, enfatizavam mais a doutrina do que a prática cristã no cotidiano. Olha o porquê surgiu o pietismo. As ideias que nós vamos estar falando mais para frente. Segundo, secularização presente. Secularização presente. Essa é o segundo, a segunda reação que fez surgir, né? A influência do racionalismo e das guerras religiosas. Olha isso aqui, vou repetir. A influência do racionalismo e das guerras religiosas deixou muitas pessoas desiludidas com a igreja e em busca de uma fé que tivesse relevância pessoal e emocional. Será que nós estamos vivendo os dias de hoje
está bem contextualizado para os nossos dias. Esta guerra de buscar conteúdo, quantidade, acaba se tornando uma guerra religiosa para quem resgata mais, quem pega mais, quando na verdade atraindo pessoas não para trazer a fé em sua salvação em Cristo, mas atraindo pessoas para benefícios particulares. Isso é gravíssimo. Então a gente já começa a entender o porquê que surgiu o pietismo, para poder descaracterizar todo esse pensamento pessoal e emocional. Tá? Trouxe mais uma razão espiritual do que o emocionalismo. Isso é muito importante a gente compreender. Tá? Então aqui está, para a gente compreender, o pietismo surgiu em reação a dois fenômenos principais: formalismo religioso e secularização crescente. Terceira e última pergunta: para que surgiu o pietismo? Tá? É importante a gente também frisar essas questões. Por quê? Porque o objetivo do pietismo era reviver a espiritualidade autêntica, promovendo 4 pilares como alvo. Primeiro pilar, a devoção pessoal. Tá? Que se trata dessa devoção pessoal? Tá? É incentivar a leitura individual da Bíblia, a oração e a meditação como práticas essenciais. Segundo, a transformação do coração, que era enfatizar que a fé deve ser uma força viva, transformando a vida do indivíduo e promovendo virtudes como a caridade, a humildade e o amor ao próximo. Terceiro, a comunidade cristã ativa, que era promover pequenos grupos de estudo bíblico e oração como forma de fortalecer os laços entre os fiéis. Quarto, a prática social da fé, tá? Que era o quê? Encorajar ações concretas para beneficiar a sociedade, como educação e cuidado aos necessitados, irmãos. Olha só que interessante. Ou seja, o pietismo ele influenciou movimentos posteriores como o metodismo e ajudou a moldar, olha só essa observação, ajudou a moldar o cristianismo evangélico moderno, deixando um legado de devoção prática e uma ênfase na experiência pessoal com Deus. Tá? Vou deixar aqui para nossa meditação o autor, né, o propulsor desta linda aplicação do pietismo. Tá? O próprio fundador, Philip Jacob Spener, pai do pietismo, tá? Ele traz da seguinte forma em sua composição literária: não basta conhecer a palavra de Deus. O verdadeiro cristianismo consiste em uma prática ativa na fé diária. É impossível agradar a Deus sem fé. Ou melhor dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela só é válida quando você coloca ela em ação. E colocar ação é ter devoção, é buscar a presença, é se encher da graça, é buscar estar sempre na direção de Deus, para que Ele possa conduzir as nossas vidas ao centro do seu querer. Glórias a Deus. Segundo tópico, a convocação para a segunda reforma. Está aí a segunda palavra-chave, coração. Segunda palavra-chave,
coração. Amém, meus irmãos? Vamos lá. O que a convocação para uma segunda reforma? O pietismo ele surgiu como um movimento dentro do protestantismo, perdão, no final do século XVII. O quê? Para quê? Buscando revitalizar a vida cristã e chamando os fiéis para uma segunda reforma. Essa reforma não era uma ruptura teológica, não. Mas uma renovação espiritual e, principalmente, prática. Não de falar, mas praticar, focada na vivência autêntica da vida cristã, com lindo e bom testemunho de fé. Os pietistas, né, na verdade, eles reagiam ao formalismo teológico e à frieza espiritual de sua época, propondo ideias que colocassem o coração, a devoção pessoal e a transformação prática no centro da experiência cristã. Tá? Isso é importante estar frisando. Tá? Então nós temos algumas ideias fundamentais, eu vou destacar algumas aqui, fundamentais do pietismo. Tá? A primeira delas é fé como experiência pessoal. Tá? Quando a gente vai falar da experiência pessoal, o pietismo ele enfatizava que a fé não deveria ser apenas intelectual ou ritualista, mas uma experiência viva e pessoal. Cada crente era chamado a buscar uma transformação espiritual profunda, evidenciada por frutos de justiça e santidade, jejum, oração e palavra, irmãos. Olha só, vamos lá. Qual outra ideia? A centralidade das escrituras. Olha isso aqui. Para os pietistas, a Bíblia não era apenas um texto teológico, mas uma fonte de meditação e guia para a vida prática. É a bússola da nossa vida, é que nos guia, é o que nos leva para perto de Deus, é o que faz compreender a dimensão da salvação, a dimensão para onde nós vamos após a morte. Isso é importante, eles encorajavam uma leitura pessoal nas Escrituras, para eles terem essa compreensão, combinada com oração e reflexão, para alimentar o coração e a mente, irmãos. Porque é isso que faz preencher a vida do crente. Tá? Segundo, conversão e regeneração pessoal. A regeneração espiritual começava com a conversão genuína e a regeneração do coração. O pietismo ele colocava grande ênfase na experiência de nascer de novo e viver em contínua comunhão com Deus, meus irmãos. Olha só que interessante as ideias que fizeram convocar uma segunda reforma. Não veio descaracterizar a primeira, mas veio alimentar e trazer a vida de novo que havia se perdido na época, na atualidade. Né? Então, a quarta é grupos de estudo e comunhão. Olha só que interessante que o pietismo ele acabou fundaram pequenos grupos conhecidos como Collegia Pietatis. Vou repetir, Collegia Pietatis, tá? Que para promover comunhão. Eles faziam por exemplo, como células e aplicavam estudo bíblico e crescimento espiritual. Esses grupos ofereciam apoio mútuo e incentivavam a prática na fé em comunidades. Ou seja, eram pontos específicos, estratégicos para alcançar também a evangelização. Olha só que estratégia linda, irmãos. Tá? Quinto, vida cristã prática. O pietismo destacava que a verdadeira fé precisava ser demonstrada em ações. Isto incluía o cuidado pelos necessitados, o compromisso com missões e o impacto positivo na sociedade. A fé prática era vista como um reflexo direto de um coração transformado. 6.
educação com propósito espiritual. Sim, olha, a educação foi central no movimento petista, com a criação de escolas e universidades que combinavam o ensino acadêmico com o desenvolvimento moral e espiritual. A formação cristã visava preparar líderes com caráter piedosos, irmãos. Olha o tratar, a dedicação desse lindo movimento. Tá? Sétimo, chamado à santidade e à simplicidade. O pietismo, ele defendia um estilo de vida simples, mas com foco em Deus e no próximo, rejeitando práticas que pudessem distrair a devoção ou incentivar a superficialidade, irmãos. Olha só como é importante a gente compreender as ideias. Eu trouxe aqui as ideias fundamentais para uma melhor compreensão em aula. E a oitava, e aqui eu fecho, reforma moral e social. Tá? Para os pietistas, a transformação espiritual individual, ela deveria impactar a sociedade, irmão. Eles promoveram iniciativas de caridade, justiça social e missões como expressões práticas na fé. Ou seja, vamos tratar a moralidade dentro, vamos tratar caráter dentro, para demonstrar para toda uma sociedade a diferença de um homem que serve a Cristo, daquele que não serve, através de um bom testemunho. Então, a preocupação do pietismo era essa, era tratar o caráter das pessoas que estava dentro, porque não adianta nada levar para fora alguma sequela, alguma corrupção. Trata, liberta, cura dentro, para que possa salvar almas fora. A sociedade precisa ver uma igreja limpa, precisa ver uma igreja lavada, uma igreja remida, que foi através do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então eles trouxeram essa essência de compreensão, trouxeram essas ideias e com certeza foram aplicadas com ações. E a gente pode ver isso. Por quê? Porque o seu legado ainda é percebido em movimentos evangelísticos modernos, até os dias de hoje, que estão alicerçados em 3 pilares, que carregam a marca dessa ênfase. Primeiro, devoção pessoal, discipulado e missão. Sendo assim, meus irmãos, o pietismo permanece um chamado atemporal, tempo e fora de tempo, para que a igreja reavive seu coração, vivendo a fé de maneira integral e transformadora. Isso tem que ser aplicado nas nossas igrejas, para que pessoas possam compreender que devemos estar sendo renovados todos os dias com a aplicação pessoal. Eu olho para mim, trato em mim e o levo para fora, para que pessoas vejam Cristo na minha vida, Cristo no meu ser, que as pessoas possam ser impactadas através do meu e do testemunho de todos esses que estarão ouvindo e tendo essa compreensão. Amém, meus irmãos? E aqui também deixo uma citação, tá, de um líder pietista, tá, August Hermann Franklin: a verdadeira fé sempre se manifesta em frutos visíveis. Sem uma vida transformada, a fé é morta. Olha só, ele está enfatizando a conexão entre a fé interior e a transformação prática nas ações diárias. Que coisa linda, meus irmãos. Tópico 3, nossas raízes teológicas. Também quero destacar uma vez mais, e aqui a gente encerra, a terceira palavra-chave, devoção. Terceira palavra-chave, devoção. Tópico 3, nossas raízes teológicas, meus irmãos. Vamos lá, vamos compreender isso. Entender, a saber que as Assembleias de Deus no Brasil, neste ano de 2025, elas estão completando 114 anos de existência,
já que foi estabelecida em 1911 em Belém do Pará pelos missionários suecos Daniel Berger e Gunnar Bring. Se tornaram um dos maiores movimentos pentecostais do mundo. Carregam em seu DNA muitos dos elementos que marcaram o pietismo. Um movimento de renovação espiritual surgido há cerca de 350 anos. O fato é que a influência pietista é visível nos pilares teológicos e práticos das Assembleias de Deus até os dias de hoje, meus irmãos. Ou seja, após 350 anos, nós conseguimos ver ainda essa essência que reflete o mesmo desejo de reavivamento espiritual, compromisso com a santidade e prática de uma fé ativa e transformadora. Vamos lá? Onde podemos extrair 3 marcas do pietismo que estão em nossos dias. Então, vou destacar nesse tópico 3 marcas do pietismo que estão até nos nossos dias, que é importante estar fazendo essa aplicação. Tá? A primeira é renovação espiritual. Tá? A Assembleia de Deus, ou as Assembleias de Deus, uma grande parte, mas principalmente no nosso campo, tá? Continuam a enfatizar a necessidade de um relacionamento pessoal e vibrante com Deus, buscando avivamentos e experiências do Espírito Santo. O DNA pietista, com sua ênfase na devoção pessoal e na santidade, permanece, irmãos, vivo na busca por uma fé autêntica e transformadora. Glórias a Deus. Então, essa renovação espiritual, trazendo da ideia pietista, ela também é aplicada através das ações, da ação do nosso campo Madureira, campo ADCG, até os dias de hoje. Perceba que os nossos cultos são avivados, tem louvores, tem aplicação da palavra, tem oração. Por quê? Porque isso é uma prática de renovação. É compreensível que muitas pessoas não têm, talvez, o tempo hábil para poder se dedicar a tal prática e acaba se frustrando ou se esfriando, mas quando entra dentro dos nossos cultos, dentro do culto de terça-feira e doutrina, dentro de uma quinta-feira que está com uma grande e linda campanha, ou um culto de adoração ao Senhor no domingo, iniciando pela escola bíblica pela manhã e vindo até a noite, irmão, é entrar de cabisbaixo e sair de cabeça erguida para a glória de Deus. Renovação espiritual, meus irmãos. Segunda raiz de uma marca, segunda marca dentro dessa raiz teológica, comunidade e discipulado. Tá? Como falei, apliquei anteriormente, os pequenos grupos, reuniões de oração e discipulado continuam sendo ferramentas essenciais para fortalecer a fé e promover o crescimento espiritual, como era no pietismo. O cuidado com a vida comunitária ainda é um valor central, meus irmãos. Ação social, culto ao ar livre, abertura de ponto de pregação, células, culto em casa, culto familiar. Isso é importantíssimo, porque renova nossas forças, faz uma aplicação e atinge quem está ao nosso redor, ao derredor. É importantíssimo isso. Há uma prática que é uma marca do pietismo, tá? Essa aplicação. Terceira marca, compromisso com a missão e a sociedade, meus irmãos. Olha só, o legado missionário das Assembleias de Deus, elas refletem diretamente o espírito dos pietistas. Por quê? Além disso, iniciativas de ação social, como falei, como ajuda humanitária, projetos educacionais e impacto cultural,
demonstram que a fé deve ser vivida de maneira prática, alcançando as necessidades e influenciando positivamente a sociedade. Isso é importante demais, irmãos. Eu costumo dizer, eu aprendi isso com o nosso coordenador Gesiel Cruz, dando ênfase que a evangelização, a nossa missão é pregar fora, para quando quem está fora entrar, aprender dentro. Aprende-se dentro, prega-se fora. Aprende-se dentro, prega-se fora. É um ciclo, ou seja, tratamos, aprendemos, construímos caráter, formamos dentro, para que o mundo, para que a sociedade seja melhor, que a nossa família seja tradicional, que convicções de princípio de Deus sejam aplicadas e que corrupções, que ideologias que não fazem parte do nosso contexto da palavra de Deus não se apliquem, não permita-se dar brecha para entrar em nossas vidas, na nossa casa, pela aplicação pessoal. Amém? Deixo mais uma citação, tá? De um influenciado pelo pietismo, Dietrich Bonhoeffer. Tá? Ele diz que seguir a Cristo não é uma teoria, mas um chamado prático à obediência diária, de discipulado, ecoando a ênfase pietista na vida devocional e na prática da fé. Quem está falando foi uma pessoa que foi influenciada por um desses movimentos, dessas ideias. Se converteu ao Senhor e ele se tornou um grande teólogo e traz essa ideia para a gente de quem viveu essa linda prática e a palavra de Deus alcançou esta vida para a glória de Deus. E a gente, então, já está encerrando, fechamos aqui com a conclusão da seguinte forma. Hoje, essa herança permanece viva em cada aspecto de sua teologia e prática, tornando as Assembleias de Deus um exemplo contemporâneo de como o espírito do pietismo continua a reavivar o coração da igreja. E eu vou reforçar com a conclusão da lição, que o estudo desta lição contribua para uma sincera e necessária reflexão sobre a vivência cristã. Como somos alertados nas Escrituras, à medida que se aproxima a vinda do Senhor, a frieza e a indiferença tendem a se intensificar, alcançando muitos corações e mentes. Que o Espírito Santo continue a aquecer o coração de cada membro do corpo de Cristo. Não extinguais o Espírito Santo, meus irmãos. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, uma vez mais, espero poder ter corroborado com os irmãos nesta linda aplicação de mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, onde estamos tratando e falando de um movimento pentecostal, onde está trazendo toda a historicidade, toda a origem e toda a aplicação dos nossos dias para que a gente possa compreender que nós temos base acadêmica em tudo o que falamos sobre as Assembleias de Deus e o pentecostalismo. Tá? Que Deus abençoe a sua vida uma vez mais e agradeço a oportunidade, meus pastores, ao meu coordenador, por essa oportunidade. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz.